Boas, pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito boa tarde, boa quarta-feira para vocês. E vamos tentar entender o que está se passando aqui na Europa e em relação a todas essas situações aí de crise, guerra e tudo. Vou tentar ser o mais abrangente e mais resumido possível, porque isso daria um papo para um vídeo de uma hora e meia facilmente, tá? Muito bem. Portugal bateu agora 10% de inflação, 10% de inflação, o que para a Europa, para quem não sabe, eu sei que nós brasileiros, infelizmente, estamos habituados, agora nos últimos anos não tanto, mas eu lembro quando eu era criança, eu tenho uma história que é verdade, é real, eu lembro na época do Cruzado, Cruzeiro Novo, sei lá, eu lembro que a minha mãe ia pegando as coisas no supermercado e o cara, não se lembra aquelas maquininhas, tac, 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 o cara ia colocando os novos preços, né? E eu ia na frente para tentar pegar o produto antes dele colocar o preço novo. Então, infelizmente, a gente se habituou com um período muito feio em relação à inflação no Brasil. Então, para nós brasileiros, 10% até que não parece muito, mas eu, para que estou aqui quase 20 anos, digo para vocês que é pesado, tá? É pesado por quê? Porque 10% não reflete só 10%. Eu vou dar aqui um exemplo. O açúcar, em média, subiu nos últimos 3, 4 meses mais de 30%. Só que ele não subiu 30% dividido em 4 meses. Ele vem subindo ao longo do tempo e ele continua subindo, né? E ele vai sempre subindo 10% ou 15% sobre o valor que já subiu, tá? Então, peguei só esse exemplo. Aconteceu também com vários legumes, tem acontecido também com produtos, o óleo, por exemplo. Eu não uso muito óleo, uso mais azeite, mas quem utiliza bastante óleo, eu vi uma reportagem esses dias, no caso, olha só, hotéis, restaurantes, etc., farinha também, reclamaram imenso porque está subindo imenso. O que isso representa? Não representa os tais, obviamente, 10%, porque no final do seu supermercado, que você gastava, sei lá, 300 por mês, você não gasta 330, você gasta 400, você gasta 380, tá? Então, obviamente que as famílias já estão apertando um pouquinho, já estão modificando os seus hábitos de compra, já estão comprando, por exemplo, produtos de segunda linha, né? Das marcas dos supermercados. Quem já comprava está diminuindo a compra, não é? Quem já comprava a segunda linha já está diminuindo. Então, obviamente que esse contexto todo não é nada agradável para ninguém. Para agravar essa situação, o valor dos juros bancário para empréstimo de casa, da casa, está subindo bem, né? E já agora ontem houve alteração dos preços e uma pessoa que pagava, sei lá, 450, 400 euros por mês numa casa, num empréstimo bancário, já vai pagar em média mais 120, 150 euros. E há alguma perspectiva que isso chegue ao dobro, tá? Então, uma pessoa que pagava 400 de parcela vai pagar 650, 700. Se você for comparar com os juros, né, de empréstimo bancário para casas no Brasil, ainda é atrativo para essa referência, ou seja, quem está pagando 9, 10 anual no Brasil para ter o seu empréstimo bancário, pagar 3 aqui, pagar 2,5, 3 ainda é muito bom, mas eu venho alertando há algum tempo que isso iria acontecer, ou seja, o preço vai subindo, por isso que eu tenho nos últimos meses falado da taxa fixa, tá bom? Porque apesar de você pagar um pouco mais agora, se esses juros disparar, então você está um pouquinho mais tranquilo, porque você tem uma taxa fixa e é assim que vai ficar até o final do seu contrato. Agora, gente, não dá para ignorar que tudo isso que eu falei e mais outras coisas que estão acontecendo não são ruins, obviamente, para as pessoas que já vivem aqui e para quem está chegando, que ainda muitas vezes ainda tem a questão do câmbio, né? O cara depende do dinheiro do Brasil, é aposentado, trabalha com uma empresa brasileira, e aí se houver uma oscilação do câmbio, a coisa piora mais ainda. Então, é importante você fazer um bom planejamento financeiro, ainda mais agora em tempos de guerra,
em tempos de inflação, em tempos de crise, né? Continuo achando honestamente que a compra do imóvel ainda é muito melhor que o aluguel, assim, de forma muito distante mesmo, e vou fazer um vídeo explicando matematicamente o porquê ainda a gente não sabe se isso pode se virar, mas em relação à falta de imóveis para aluguel e o valor que está subindo, ainda você pagar 3% ao ano ainda é muito vantajoso. Agora, nada pode ser feito sem uma análise de cada pessoa, de cada família, porque para algumas pessoas, daqui a 6 meses, pagar mais 150 por mês na casa pode não ser nada, tudo bem, eu estava preparado para isso. Para outras, realmente pode ser muito apertado e vai fazer diferença entre viver bem aqui e começar a sobreviver, tá bom? Então, o que a gente não quer, o que eu alerto muito esses anos todos no canal, é você vir de forma mais tranquila possível para você não ter que sobreviver em Portugal, tá bom? Então, temos que entender que toda essa conjuntura mundial, não é só em Portugal, ela ainda vai se agravar um pouco, vamos ver como é que a guerra agora vai se desenvolver, mas realmente não tem como você dizer assim, não, Portugal está livre disso, a Europa está livre. Não, a Europa ainda vai enfrentar uma outra situação mais grave ainda, que é a crise energética. O Portugal se adiantou, nem imaginava, mas se adiantou no tempo, e Portugal já apostou há 10 ou 15 anos atrás muito fortemente nas energias vindas da África e também energias renováveis. Então não é tão dependente da Rússia como a Alemanha e os países ali daquele bloco. Mas não tenha dúvida que já estão falando de voltar ao teletrabalho para as empresas gastarem menos, nesse Natal desligar algumas luzes, enfim, já aqui algumas ideias já prevendo um inverno rigoroso que vai ser e a dificuldade que vai ter em relação à crise energética, tá? Então, gente, mais um motivo, ok, para você rever o seu projeto, rever as suas contas. Eu sou da seguinte opinião, eu estou aqui vamos fazer 19 anos, quase 20, passei por já uma crise, com essas duas crises e um monte de pequenas crises que foram acontecendo. Não mudaria nada, se eu tivesse que voltar atrás, continuaria estando aqui nesses anos todos. Não, olhando para trás, não seria essas crises que iriam impedir de estar aqui ou estar ali, mas obviamente que temos que avaliar passo a passo, ponto a ponto, e tentar prever um pouquinho, pelo menos num percurso de 2 a 3 anos, que é o que mais ou menos cada crise funciona, né? Nós não estamos falando de uma situação catastrófica mundial, com um agravamento sério da guerra, não é isso do que eu estou falando. Estou falando de uma crise normal, como foi 2008, que durou 6, 7 anos. Então, nós temos que já tentar pensar que essa recuperação pode demorar 2, 3 ou 4 anos, começar a recuperar. Então, se você puder no seu planejamento fazer um planejamento que te dá algum conforto financeiro para esse período, seria exatamente muito bom, tá? Você concorda comigo? Não concorda? Qual é a sua visão sobre isso? Eu sempre adoro trocar ideias sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito de ler. Leio todo dia sobre política, sobre economia, acompanho alguns canais no YouTube muito legais. Então, seria muito interessante saber a tua visão para esse futuro próximo, que seria 2023, no mundo inteiro, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado e até amanhã o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.